Reflexão do dia 1º de julho de 2023, 12ª semana do Tempo Comum, sábado, cor litúrgica verde. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, Beata Madre Maria Assunta Marcheri, mãe dos pobres e abandonados, ela que atuou inclusive no Brasil, lá para os anos 1890, olhai para aqueles que mais sofrem, intercedei por eles e por cada um de nós, assim como cuidai de nós, os vossos filhos também, aqueles que tu adotaste com amor e carinho. Ela que foi caracterizada na sua caminhada como aquela que deu atenção aos pobres, deu atenção aos que mais necessitados. Beata Madre Maria Assunta Marcheri, rogai por nós. O responsório de hoje foi tirado de Lucas, capítulo 1, 46 a 55, e traz assim: o Senhor se lembrou de mostrar a sua bondade. Quando no Magnífico que Maria fala, a minha alma engrandece ao Senhor, ela quer dizer, meu entendimento, meu intelecto, minha vontade de compreender as coisas do Senhor. E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Somente a pessoa tem condições de entregar-se em espírito ao Senhor e viver a sua vida espiritual se na carne você entender a proposta do Evangelho. Então você tem que entender, você tem que compreender, estudar. É por isso que Maria fala, minha alma engrandece ao Senhor. E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez da sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me bendita. Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Isso está em todas as Bíblias do mundo, seja ela católica ou protestante. Então, quando nós veneramos ou damos um destaque a Maria, isso está na Bíblia. Por quê? Ela mesma fala, daqui para frente todos me chamarão de bendita. Ave Maria, foi o que o anjo falou para ela. Essa saudação do anjo do Senhor, ave, significa você só sauda alguém assim se a pessoa for acima de você. Por exemplo, ave César, porque César era o imperador. Ave Nero, Nero era o imperador romano. Então, há um respeito muito grande. O anjo, então, sauda Maria da seguinte forma, Ave Maria, ou seja, os céus respeitam esta mulher. Por que eu não vou respeitar? Se Deus fala sobre Maria, é cheia de graça, bendito, é cheia de graça, santa tu és, então ela é santa, cheia de graça. Se é cheia de graça, se é o próprio Deus que fala isso através de seus anjos, por que eu vou lutar contra isso, contra essa verdade pronunciada sobre esta? Então, por isso que ela fala, minha alma engrandece o Senhor. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Pegou uma pequena serva, uma pessoa pequena, humilde, e transformou na mãe do meu Senhor. Assim como Isabel também reconhece na Bíblia, está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, em Bíblia de todo mundo. Que honra eu tenho de receber a mãe do meu Senhor. Se é a mãe do meu Senhor, portanto, Maria, mãe de Deus. Assim nós vamos pedir a Deus agora, nessa oração da Santíssima Trindade, que nos dê inspiração para refletir a liturgia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Gênesis, capítulo 18, de 1 a 15. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à sua entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Aqui que é interessante, no versículo 2, é que Abraão presta atenção no que está acontecendo. Ele sabia que naquele período, como a gente viu na leitura anterior de ontem, que o Senhor falou que visitaria ele daqui a um ano. Então ele estava ali meio que esperando a visita de Deus. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu,
correu ao seu encontro, prostrou-se por terra. Então eu quero chamar a atenção desta vigilância de Abraão. Ele sabia que seria visitado conforme a promessa de Deus. E era o tempo da visita. Então ele prestou atenção. Nós devemos ficar sempre atentos também. Devemos prestar atenção àquilo que está acontecendo. Olha os sinais dos fins do tempo. Olha como tudo está acontecendo ao nosso redor. Profecia por profecia apocalíptica se cumprindo diariamente, semanalmente, mês a mês, ano a ano. Tudo acontecendo conforme as previsões da Bíblia, conforme as Escrituras, conforme os profetas do Velho Testamento foi nos passando, e também algumas leituras do Novo Testamento, as cartas, principalmente a carta de Pedro, como que estão acontecendo, se cumpre profecia por cima de profecia. Mas nós ficamos o quê? Na tenda, quer dizer, no mundo, sem esperar o Senhor que vem. Mas Abraão, ao contrário, ele estava vigilante, ele estava na tenda, né, por fora da tenda, porque estava um calor imenso, e ele aguardava, ele estava ali na espreita. E quando ele viu Deus se aproximando na forma desses 3 homens, ele disse: meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto de mim, teu servo. Mandarei fazer um pouco de água para vós, para que lave seus pés. Descansarei debaixo da árvore, farei servir um pouco de pão, para refazerdes as vossas forças antes de continuar a viagem? Pois foi para isso mesmo que vos aproximaste desse vosso servo. Eles responderam: faze conforme disseste. Abraão entrou para a tenda onde estava Sara e lhe disse: toma depressa 3 medidas e mais uma medida de farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro do mais tenros e melhor e deu ao criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e pôs diante deles. Abraão, porém, permaneceu em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. Um deles disse: voltarei sem falta no ano que vem, e por este tempo Sara, tua mulher, já terá um filho. Olha só o que Deus falou para Abraão. Aí nessa hora ele deve ter pensado: nossa, já tem 99 anos, Sara já tem 90, como nós vamos ter um filho? Mas ele aceitou, porque ele sabia que ele estava diante de Deus, dos anjos do Senhor, né? Mas Sara, ouvindo isso, pôs-se a rir na entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, como já te falei, muitos com a idade bem avançada, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Eu acho até que é por isso que ela se pôs a rir, e em seu íntimo dizendo: acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo eu e meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: por que riu Sara, dizendo consigo mesma: acaso ainda terei filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, voltarei neste tempo, e Sara já terá o seu filho. Sara protestou, dizendo: eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: sim, tu ristes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quantas vezes nós estamos semelhantes a Sara, na nossa limitação humana, limitação corporal, do nosso pensamento, da nossa alma, nós limitamos Deus pelo reflexo do que nós somos. Se eu sou limitado, logo Deus também é limitado. Você não acredita, não tem fé que Deus vai te mudar a sua vida, vai mudar a sua situação, vai transformar a sua casa, a sua família, seu casamento. Você não acredita que Deus pode te libertar desse buraco de dívidas ou de doença que você está sofrendo? Então, a nossa limitação física não pode, dentro da nossa realidade, nós não podemos limitar Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Não, não há. E os anjos do Senhor estavam ali com Abraão.
Entre Abraão e Sara, somente Abraão teve a certeza de que aqueles não eram 3 homens normais, era a presença de Deus. Sara já questionava. Sara não acreditou na promessa de Deus. Diferentemente de Maria, por exemplo. Maria, quando o anjo anunciou e falou que ela geraria um filho, ela fez a mesma pergunta de Sara. Mas como isso vai acontecer se eu não conheço varão nenhum, né? Se eu nunca dormi com ninguém, como é que vai ser isso aí? E o anjo revelou para Maria, porque ela questionou, ela conversou com o anjo, aceitando o impossível de Deus. Aí quando o anjo explicou, ela falou, faça-se em mim segundo a vossa promessa, a vossa palavra, né? Realize-se em mim a graça da salvação. Mas Sara aqui, ela teve desconfiança, ela não conseguiu acreditar na promessa que os 3 homens, os anjos do Senhor, estavam anunciando a Abraão. Que possamos nós vivermos a dimensão da fé, assim como fez Santa Beata Madre Maria, Assunta Marcelli, que realmente vivendo a dimensão da fé, conseguiu traduzir, principalmente aqui no Brasil, passar esse amor de Jesus para aqueles que o Senhor lhe confiou. E como diz o salmo de hoje no responsório, o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. A minha alma, meu pensamento, há de engrandecer o Senhor, para que o meu espírito exulte de alegria em Deus, meu Salvador. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus sobe a montanha, e lá ele no Mateus capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças. Depois ele desce, encontra o leproso que ele pede para que ser curado, ele manifesta ali o seu poder. E agora Jesus está dando outra demonstração de poder que vem de Deus, que é o milagre da cura do servo do oficial romano. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com a paralisia. Jesus respondeu, vou lá curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado será curado. É isso que nós falamos na hora da comunhão, lembra? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizei uma só palavra e ficarei curado. Pois bem, eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E se eu digo a um, vai, ele vai. E se eu digo a outro, ele vem, ele vem. E se eu digo a meu escravo, faz isso, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse a fé, tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, estão falando de nós agora, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui Jesus já falou que de todo plano de salvação, né? Que depois de sua morte, a igreja se expandiria para o mundo inteiro, do Oriente e do Ocidente. Já o povo de Israel, que não acolheu Jesus, a sua proposta, e não conseguiram fazer a leitura profética do Senhor dos tempos, alguns não aceitaram Jesus, crucificando-o, inclusive, e perseguindo os cristãos. Esses serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai, e seja feito conforme tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou imediatamente e pôs a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou a todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, principalmente pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em particular, esse servo
a autoridade romana, esse oficial romano, tinha em comum com Abraão e nos chama a atenção é justamente sua vigilância. Ele, sabendo que Jesus estava por ali, sabendo que multidões estavam com o Senhor, ele também, que já chegara até ele o conhecimento de que Jesus acabara de curar um leproso, então ele atentamente percebeu: tenho aqui uma expressão de Deus, tenho aqui o Filho de Deus, a promessa, né? O Filho de Davi, é Deus que está no meio de nós. Esta promessa era vivida, alguns em Israel também, mesmo não conhecendo muita educação da letra, mas eles já sabiam que profeticamente o tempo era propício, era o tempo ideal para a vinda do Senhor Jesus. E ele aceitou e pediu que fosse curado então o seu servo. O que Deus faria na sua casa, papai e mamãe, se você orasse pelos seus filhos? O que Deus poderia fazer na sua casa, filhos, se vocês orassem pelos seus pais? O que faria Deus, irmãos, se você orasse intensamente pela sua igreja, pela sua paróquia, pela sua comunidade, para que ali acontecesse muitas conversões, para que corações se abandonassem ao Senhor, para que muitos se entregassem verdadeiramente à conversão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pedimos a Deus que, a exemplo de Santa Beata, Madre Maria, Assunta Marcelli, que assumiu essa condição na fé, possamos nós também sermos transformadores ao nosso redor, anunciando Jesus que vem. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Quero te convocar a ser um profeta do Senhor, um evangelizador, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, para que mais um coração se converta no dia de hoje. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.